espelhar, é isso? Pronto. Tá, beleza. Não tá dando para espelhar, né, no YouTube. É, tá dando um erro. Beleza, então, gente, a gente vinha falando de funcionalismos, né? E hoje eu quero, na realidade, só me tirar daqui que eu odeio me ver. Hoje eu quero, na verdade, continuar falando sobre funcionalismo, especificamente falar sobre dois funcionalismos, que são os últimos que eu vou abordar, né? Um é do Jacobs, né? Do alemão Günther Jacobs, e o outro é do argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, um gênio. E eu acho que esse funcionalismo é o funcionalismo que mais nos diz ao coração, porque é o funcionalismo que de fato dialoga com a nossa realidade latino-americana. E Zaffaroni, inclusive, escreve Direito Penal Brasileiro, né, com o grande Nilo Batista, né? Então, Zaffaroni conhece a realidade latino-americana e conhece a realidade brasileira. Então, é um tipo de funcionalismo que realmente nos fala muito proximamente, né? Mas antes vamos falar aqui do funcionalismo chamado de radical, sistêmico, comunista de Jacobs. Jacobs, aliás, não usa esse termo, nem radical, nem sistêmico, nem monista, mas a galera classifica desse jeito, né? E o que é importante a gente entender aqui? Vamos só dar um passo para trás para relembrar um ponto importante. O funcionalismo, ele nada mais é do que? Do que a ideia de construir os institutos dogmáticos de acordo com a função do direito penal, né? Por isso chama funcionalismo, né? Então, é aquela ideia de tornar os institutos dogmáticos funcionais para o atingimento de uma missão do direito penal. Por que então existem tantos funcionalismos? Em primeiro lugar, porque existe um dissenso sobre como atingir essa missão. Mas também, mas também porque existe um dissenso, inclusive, sobre qual a missão do direito penal. Não é todo mundo que concorda sobre qual a missão do direito penal, né? Então, assim, a gente lembra que para Roxin a missão do direito penal é proteção subsidiária de bens jurídicos, né? Essa é a função do direito penal para Roxin. E para Jacobs, qual a função do direito penal? Eu acho que para a gente entender o funcionalismo de Jacobs, a gente precisa abordar a partir dessa perspectiva. Qual a função do direito penal para Jacobs? Gente, Jacobs é muito interessante porque ele faz uma análise absolutamente desapegada da noção de bem jurídico. Para ele, o direito penal não consegue proteger bens jurídicos, né? Então, ele diz assim: o direito penal não protege a vida. As pessoas morrem, vão continuar morrendo, as pessoas matam e vão continuar matando. O direito penal ele não está aí exatamente para a proteção deste bem jurídico. Então, qual seria a função do direito penal nessa visão de Jacobs? A função do direito penal seria a manutenção das expectativas normativas essenciais para a vida em sociedade. Então, basicamente, Jacobs encara o direito penal como um instrumento de estabilização do sistema, né? E aqui a gente tem que lembrar que Jacobs constrói a teoria dele a partir da ideia de sistemas, que é uma ideia que vem de Luhmann, né? E eu não vou aqui me aprofundar em Luhmann, porque nem tenho capacidade, nem sou habilitado para isso, mas Luhmann trata de sistemas sociais, né, como sistemas autopoéticos que encontram neles próprios meios, mecanismos de estabilização, né? Então, Jacobs, na realidade, acredita que o direito penal tem a função de estabilizar o sistema. E como que ele faz isso? Ele faz isso atuando diante da violação das expectativas normativas essenciais para uma vida em sociedade, né? Quando eu falo expectativas normativas, eu estou falando do quê? Gente, a gente atravessa sinal verde, né? Quer dizer, a gente vê um sinal verde no cruzamento e a gente passa no sinal verde. Por que que a gente faz isso? Porque a gente tem uma expectativa de que quem está lá esperando no sinal vermelho não vai ultrapassar. Para Jacobs, o direito penal tem a função de manter essa expectativa, né? E tem a função de atuar quando essa expectativa é rompida.
Então a gente percebe, na verdade, que Jacobs, ele na verdade trabalha sobretudo com a ideia de prevenção geral positiva, né? Com a ideia de uma pena que vai reafirmar a sua vigência e estabilizar o sistema, né? E isso é interessante porque já dá um pouco de pista sobre o que ele vai sobre o que ele vai elaborar, né? Que basicamente é o seguinte: vocês concordam que um direito penal que não tem preocupação com reabilitação, que não tem preocupação com ressocialização, e, portanto, se descura de elementos humanos mais básicos e está preocupado, no final das contas, em comunicar providência para a sociedade, visando uma estabilização dessa sociedade, vocês concordam que esse direito vai tender ao autoritário? Né? Vocês concordam que isso é uma forma de você falar, meu, vale tudo para você fazer essa manutenção da expectativa normativa social, né? Então, é um problema esse funcionalismo. E tanto é assim que, na verdade, Jacobs vai protagonizar a construção do direito penal do inimigo, né? Aquela famosa construção que começa a ser elaborada por Jacobs a partir da década de 70, 80, mas vai ser realmente elaborada com os ataques terroristas em 2001. E Jacobs, de fato, vai trabalhar o direito penal do inimigo a partir de uma noção contratualista. Ele vai se valer de Rousseau, ele vai se valer de Fichte, para virar e falar assim: olha, gente, é o seguinte, para além da questão do direito penal ser um instrumento de estabilização dos sistemas e das sociedades, mais do que isso, existem pessoas que, por seus comportamentos, não merecem ser tratadas como integrantes da sociedade. Então haveria nessa visão de Jacobs uma distribuição, né, uma eleição daqueles que são inimigos e daqueles que são cidadãos, né? Sabe que o que me assusta é o seguinte: quando Jacobs vem com essa ideia, isso gera um enorme debate, porque, poxa, é um grande penalista, um sujeito importante na teoria, na dogmática penal, falando uma barbaridade dessas, né? E daí fica aquela dúvida: ele está propondo isso, ele está descrevendo um fenômeno, né? O que que ele exatamente quer? Mas o que me assusta mais do que tudo isso é outra coisa. O que me assusta é que o direito penal do inimigo é uma realidade com a qual nós convivemos já de há muito, né? É, quando a gente pega Zaffaroni e vai falar de direito penal subterrâneo, né, o direito penal das ruas, né, da PM que vai à periferia, da PM que faz as abordagens, né, da PM que resiste uma boa parte a câmeras corporais, né? Por que tanta resistência às câmeras corporais? Porque, na verdade, em última análise, existe um direito penal do inimigo em curso. E nós vivemos um direito penal do inimigo na ditadura, com a doutrina do inimigo interno, que norteou aqueles deslocamentos de julgamento para tribunais militares, né? A pessoa que cometia crimes ditos de terrorismo durante a ditadura não era julgada na justiça comum, ia para tribunal militar, ia para as auditorias militares, né? E heróis da advocacia iam lá fazer a defesa dessas pessoas, inclusive podendo também se submeter aos absurdos que ali aconteciam. Então, basicamente, é muito importante que a gente tenha claro que esse funcionalismo de Jacobs, muito embora ele parta de uma crítica que é muito interessante a respeito da efetiva capacidade do direito penal de tutelar bens jurídicos, né? Isso é interessante. Jacobs, nesse sentido, é bem interessante, porque ele fala assim: olha, o direito penal não consegue tutelar. Ele meio que assume essa incapacidade de tutela. E ele fala assim: olha, no fundo, quando você mata, e é uma coisa, ele faz umas construções do tipo assim: olha, se você tenta matar de uma forma canhestra alguém, você não chega nem perto de matar essa pessoa, mas você vai responder por tentativa de homicídio. Ora, mas o bem jurídico não foi atacado,
né? Ele fala, não, mas o bem jurídico ele foi remotamente atacado. Não se trata do bem jurídico, se trata da norma, você violou a norma. Né? Então é isso. Agora, a gente precisa entender que esse funcionalismo ele descamba sempre no autoritarismo e precisa ter potência para falar mal desse direito penal do inimigo que causa perplexidade, sempre causou com muita razão, né? A, a Mariana, bem-vinda Mariana, comenta, né, o próprio governo de São Paulo resiste, né? E é verdade, essa questão das câmeras corporais é uma luta antiga da própria defensoria, né, Mariana? Enfim, é algo civilizatório, básico, né? Que encontra resistência, infelizmente. E as pessoas que resistem às câmeras corporais, no mais das vezes, são as mesmas que achavam que o massacre do Carandiru tinha mesmo que acontecer. Aquelas coisas todas que a gente bem conhece. É um tipo de discurso autoritário, né? Que a gente precisa, na verdade, entender e disputar espaço com esse discurso, e por isso que é importante a atuação insistente da defensoria. Hoje, por outro lado, eu devo te dizer que muitas pessoas são a favor das câmeras, inclusive institucionalmente, o que muito me alegra, né? Eu não vejo uma resistência no tribunal, por exemplo, não vejo. Mas existe a resistência nesses grupos que são aliados, nós sabemos a quem politicamente eles são aliados também. Bom, vamos em frente. Uh, Quero falar do funcionalismo agora de Zaffaroni. Esse sim eu acho que vale muito a pena a gente se debruçar. Eu vou tentar ser bastante detalhista aqui, porque esse funcionalismo é o funcionalismo que nos fala ao coração. Esse funcionalismo é o funcionalismo que dialoga com a nossa realidade. Não é o funcionalismo da Alemanha, que está pensando nos problemas da Alemanha, não. É o funcionalismo brasileiro, o funcionalismo latino-americano. Né? Para a gente entender funcionalismo de Zaffaroni, a gente precisa entender, relembremos, qual a noção, qual a função do direito penal para Zaffaroni, qual a missão do direito penal para Zaffaroni. Eu vou chegar lá, mas para chegar lá eu quero falar de três pressupostos da compreensão do que é o direito penal para Zaffaroni. Três pressupostos para essa compreensão. Primeiro pressuposto: sociedade do conflito. Zaffaroni inaugura o funcionalismo, o único funcionalismo desses que a gente falou, que é não legitimador do poder punitivo. Né? E por que não é legitimador do poder punitivo? Porque o horizonte social a partir do qual ele escreve, ele empreende a sua teoria, é um horizonte que ele entende que não é aquele horizonte formado por consensos. Ele não acredita que a sociedade, que o direito, que as instituições são formadas a partir de amplos consensos. Não, não. Ele acredita que tudo isso é formado a partir da imposição de uns sobre outros. Ou seja, ele tem aquela visão crítica da história segundo a qual a história é luta de classes, é luta dos mais fortes contra os mais fracos sempre, e o direito penal é a arma que os mais fortes têm para a manutenção de um status quo. Né? Então, quer dizer, a premissa desta compreensão é de que a ordem social é fruto de uma imposição dos mais fortes sobre os mais fracos, sobre os débeis, sobre os vulneráveis, sobre os explorados, né? E o direito penal é a arma de quem tem esse poder, né? É interessante, Zaffaroni, vale notar, não é um marxista clássico, né? Ele tem discordâncias com Marx, inclusive nós vamos ver isso muito claramente. Mas esse caminho que ele trilha para a compreensão de como funciona a sociedade, é um caminho que ele tem muita clareza nesse caminho, né? A capa do livro do Direito Penal Brasileiro que ele escreve com o Nilo Batista é um escravo no Pelourinho, né? Sendo açoitado. Salvo engano, é um escravo no Pelourinho sendo açoitado ou alguma outra cena de colonialismo bárbaro. Então, quer dizer, a gente já entende muito bem assim, a perspectiva dele, né? A capa não é um monte de gente sentada numa sala de reunião falando como que vai ser a sociedade, né? Porque isso não existe. Então, o primeiro pressuposto é a sociedade do conflito. O segundo pressuposto
É a seletividade discriminatória estrutural do direito penal. Seletividade discriminatória estrutural do direito penal. Gente, eu tinha até escrito mais sobre isso, não, eu acho que eu me confundi com os slides, mas não tem problema. Vamos lá, a gente fala, depois eu passo para vocês os slides certos. Vou falar aqui de cabeça. Gente, seletividade estrutural. Por que estrutural? Zaffaroni é claríssimo. Nenhum sistema penal é capaz de ser realizado na sua plenitude. Nenhum. O imenso projeto penal jamais vai ser realizado na sua plenitude pelas agências penais. Não dá, vai colapsar se a gente fizer isso. Então vocês imaginam, olha, hoje, gente, cara, hoje a gente vai acabar com o tráfico. Todo traficante vai ser preso, 33. Quem tiver com droga, a gente tiver dúvida, vai pelo 28, vai todo mundo para a delegacia. O que que vai acontecer? Vai colapsar. Não tem como, é impossível. E eu tô falando de um crime. E no Brasil existem milhares. Milhares e milhares e milhares. Né? Ao ponto de ser bizarro, né? Quer dizer, inflação legislativa, loucura. Né? Loucura. Ah, você tá andando na rua, tropeçou numa flor sem querer. É crime. É crime, porque é planta ornamental e tem figura culposa de destruição de planta ornamental. Você entendeu? É um negócio absolutamente enlouquecido. Então, assim, ele é seletivo estruturalmente de todo jeito. De todo jeito. Ele sempre vai ser seletivo estruturalmente. Agora, a questão é, para além disso, essa seletividade, na verdade, ela funciona a partir de certos filtros. E esses filtros, deixa eu ver só uma coisa aqui, gente, que eu acho que eu tenho aqui os slides certos. Espera só um segundinho. Que eu queria, cara, tem umas coisas que ele escreve que são tão brilhantes que eu acho que vale a pena eu passar para vocês. Só um segundinho. Aqui. Hum, Só um segundinho. Tentar encontrar aqui. Não. Aqui. Achei. Perfeito. Maravilhoso. É isso que eu queria. Beleza, gente. Então vamos lá. Então, vocês me desculpem aí a parada, porque, cara, tem uns detalhes nisso, porque o que acontece é que ele vai trabalhar, Zaffaroni vai trabalhar a seletividade num nível absurdo, num nível absurdo, numa sofisticação total, né? Então, a gente sabe, né, em primeiro lugar, que, como eu já disse, a seletividade ela é estruturante, né? Ela é estrutural. Nós não temos como dar conta do imenso projeto legislativo. Uh, então, o que que acontece para Zaffaroni? Você não tem como dar conta. Então, sobre o que vai recair esta seleção? Esta seleção vai recair, em regra, essa chamada criminalização secundária, a atuação das agências penais, vai recair, em regra, na seleção de fatos grosseiros, que ele chama de obra tosca da criminalidade, né? Detecção fácil, né? Eu sempre falo, não tem nada mais fácil do que prender o aviãozinho na boca de fumo, né? Então, é uma coisa maravilhosa, né? A coisa mais fácil do mundo, né? E também a seleção de pessoas que causem menos problemas, né? Por sua vulnerabilidade, né? Em geral, por sua incapacidade de acesso positivo ao poder político e econômico e à comunicação.
né? Então, em geral, essa criminalização vai se dar dessa forma, né? Essa seletividade criminalizante, né? Então, nós falamos da criminalização da seletividade estrutural e agora eu estou falando da seletividade criminalizante, né? Como a seleção dos fatos e dos autores dos crimes opera, né? Então, a gente já viu, a regra geral é a criminalização de fatos grosseiros, de pessoas débeis, de pessoas vulneráveis, né? O que a gente percebe, portanto, é que o direito penal, o poder punitivo, ele opera na forma de filtro, né? E esses filtros, eles são sociais, são raciais, são etários, são de gênero e são estéticos, né? E Zaffaroni se questiona de onde surgem esses filtros, né? Ele diz que esses filtros, de fato, eles decorrem da facilidade da repressão deste tipo de criminalidade, eles decorrem de estigmas que vão ao longo do tempo sendo perpetrados, e eles decorrem de uma intricada cadeia circunstancial que envolve muito os meios de comunicação, né? Zaffaroni é muito claro ao dizer que os meios de comunicação comumente apresentam esta criminalidade de rua como a única criminalidade e os autores destes crimes como os únicos autores de crimes. E, de fato, a gente pode perceber, né, que nós temos mesmo no debate acerca do direito penal um enfoque absolutamente tresloucado em crimes específicos, né? A gente é capaz de mudar uma legislação inteira porque teve um crime. Houve um crime, é como a questão das saidinhas, né? Não, mas porque teve um que matou um policial, então vamos mudar as saidinhas, né? Vamos mudar tudo, né? Então, esse processo todo, ele é protagonizado por uma intrincada teia de agências, de controle informal e formal, mas ele também passa, evidentemente, por questões históricas e tudo mais, né? Então, na verdade, Zaffaroni vai ter essa explicação para criminalidade, para seletividade criminalizante, né? E daí vocês podem me perguntar, e é a pergunta que a gente não pode deixar de fazer mesmo, né? Poxa, mas e aqueles que são selecionados e não são não portam o estigma, né? Não portam o que ele chama de figurino social dos delinquentes, né? Como que a gente explica que o Lula foi preso? Como que a gente explica que, sei lá, o casal Nardoni foi preso, a Suzane Richthofen, né? Figuras com maior poder aquisitivo que não se enquadram nesse estereótipo. É brilhante, né? Zaffaroni diz assim, acho uma coisa que vocês não perceberam, né? Assim, quando eles foram presos, eles já estavam vulneráveis, né? Então, ele sempre fala, a seleção vai se dar no momento de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, em geral, ocorrerá em relação aos estigmatizados de sempre, ocasião em que ocorrerá a criminalização conforme o estereótipo. Mas pode acontecer de pessoas que não ostentam esse estereótipo serem alcançadas. Quando? Vamos lá. Criminalização por comportamento grotesco ou trágico, né? Eu falei Richthofen, Nardoni, né? Quer dizer, é uma classe média branca que comete um crime bárbaro. Poxa, isso é um prato cheio e tudo mais, né? Então, quer dizer, nessa situação, o crime é tão bárbaro, a situação é tão aberrante que essas pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade e serão alcançadas pela seleção. E a criminalização devida à falta de cobertura, né? Aquela situação em que a pessoa tem uma situação, uma posição de poder quase de invulnerabilidade, mas perde uma disputa de poder. E quando perde a disputa do poder, se vê numa vulnerabilidade. Isso no Brasil é claríssimo. É claríssimo, né? Lula não foi preso presidente, né? Ele saiu da presidência e daí passou por todo um processo, né? Bolsonaro, se fala muito de prisão do Bolsonaro, não sei se vai acontecer ou não, mas não se falava quando ele era presidente de prisão do Bolsonaro, né? Você sempre tem a perda de uma disputa de poder quando você está nesse nível de poder,
Né? Na Lava Jato, o que aconteceu foi, alguns perderam a disputa, e daí foram selecionados. Né? Então, é essa a explicação que Zaffaroni brilhantemente dá sobre o fenômeno. Né? Só que Zaffaroni, ele trabalha a seletividade numa sofisticação muito, muito, muito intensa, né? Porque ele fala assim, gente, vamos ser bem sinceros, não tem só seletividade criminalizante. Existe também seletividade vitimizante e seletividade policizante, né? Então ele começa a analisar o fenômeno criminal sob outras facetas também, né? E o que que ele diz sobre essa seletividade vitimizante, né? Ele diz que também as vítimas em geral dos crimes perpetrados, as vítimas em geral da obra tosca da criminalidade, são classes subalternas mais vulneráveis. Ele diz que existe um fenômeno de privatização dos serviços de segurança que aumentam as distâncias entre as classes hegemônicas e uma classe média um pouco mais baixa, ou até pessoas da periferia. Por quê? Porque as classes hegemônicas podem pagar pelos próprios serviços de segurança. Né? Então, os serviços de segurança privada são abundantes em bairros nobres. Né? E isso, por si só, faz com que a seleção também recaia, quando se fala em vitimização, sobre pessoas que também não são, muitas vezes, detentoras de grande poder. Né? Vale notar, nestes bairros nobres, os próprios serviços de segurança pública parecem mais presentes também, né? Parecem estar muito mais presentes na vigilância, né? Eu mesmo sempre eu moro em Higienópolis, que é um bairro nobre, central em São Paulo, e cara, sempre tem PM ali do lado, sabe assim? É uma coisa impressionante a presença da PM ali. Né, uma presença que eu não vejo, às vezes, em outros bairros, né? Isso tem a ver com o fato de que essa posição hegemônica nessas zonas de altíssima rentabilidade faz com que na verdade, assim, essas classes sociais têm uma maior capacidade de comunicação de reivindicação, né? Maior capacidade de acessar instâncias altas de poder e falar, não, olha, tá tendo roubo aqui, eu quero polícia. E funciona, né? Porque quem está vivendo lá transita no poder, né? Então, tem também a seletividade vitimizante. E vejam que lindo, né, isso, né? Zaffaroni fala assim, e esse fenômeno, ele provoca um efeito político perigosíssimo para qualquer Estado de Direito, porque as classes mais desfavorecidas são mais vitimizadas e acabam apoiando as propostas de controle social mais irracionais e mais autoritárias. Né? Então, aquelas pessoas que talvez pudessem ter uma visão social mais apurada, desde um ponto de vista de alguém que está numa situação de vulnerabilidade também, começa, na verdade, a comprar um discurso de autoritarismo e começa a gostar da ideia de que, pô, polícia tem mesmo é que matar o bandido aqui no muro, escondida e tal, né? Direito penal subterrâneo. Então, é muito interessante, né? Mas Zaffaroni não para por aí, né? Zaffaroni não para por aí. Zaffaroni fala que existe também uma seletividade policizante, né? A seletividade policizante, né? O que é a seletividade ou a seleção policizante, né? É a ideia de que também os policiais são arregimentados dentre os mais vulneráveis, né? E daí formam esta classe profissional que ganha mal, que se expõe a riscos muito superiores aos riscos enfrentados por aqueles que estão no topo da pirâmide de poder, são estigmatizados, porque de fato existe uma estigmatização da polícia como um todo. Todo policial é autoritário, todo policial é isso, todo policial
corrupto, essas coisas todas que vêm no imaginário popular por vezes e que habitam a forma da população enxergar a polícia. Então, Zaffaroni fala também, no fundo, esses policiais são as figuras mais débeis de todo um sistema de segurança pública que se funda numa hierarquização. E, bom, quem que manda nos policiais? Bom, a gente sabe quem manda, e quem manda está no gabinete, né? Quer dizer, também as fileiras policiais são arregimentadas dentre os mais vulneráveis, né? Uh, Zaffaroni fala tudo isso, e daí eu falo, ele não é marxista porque ele repele a ideia de que isso seja, ele chama até de uma ideia conspiracionista, de que isso seja uma coisa assim concertada para ser exatamente desse jeito, que o direito penal ele tenha essa função. Ele não vê nenhuma função positiva, a gente vai chegar lá, mas ele também não tem muita certeza sobre se a função do direito penal é preservar a dominação de classes e tal. O mais importante é que ele enxerga esse fenômeno criminal como um todo e ele chega à conclusão de falar assim, gente, isso não presta. É essa que é a questão, né? Zaffaroni trilha todo esse caminho para chegar à conclusão de que não presta, não funciona, é uma desgraça no geral. E não tem, né? E daí, né, o terceiro pressuposto da construção de Zaffaroni, que é ah, o pressuposto da teoria agnóstica da pena, né? Zaffaroni faz uma análise bastante minuciosa de todas as funções da pena, conforme declaradas, conforme construídas pela doutrina tradicional, e ele chega à conclusão que a pena não previne, a pena não integra ninguém na sociedade, a pena não faz justiça. O poder punitivo para Zaffaroni é um poder político que não ostenta finalidades positivas. A pena não é capaz de cumprir as suas promessas legitimadoras. Uh, e, portanto, a pena é dor. E não é nada mais do que isso. Quando um juiz condena alguém a 15 anos de pena, no final das contas, para Zaffaroni, pena é uma grande construção que se resume à dor. Ele fala assim: você está, na verdade, impondo 15 anos de dor. Ele poderia escrever isso, condena o sujeito a 15 anos de dor. Porque é disso que se cuida em essência para Zaffaroni. Gente, é evidente que, partindo desses pressupostos todos, que, na realidade, conduzem à conclusão de que o direito penal não ostenta finalidades positivas, apenas negativas, apenas dor, apenas desgraça e miséria, é evidente que a função do direito penal para Zaffaroni vai ser uma função muito distinta daquela defendida por Roxin ou por Jacobs. Para Zaffaroni, o direito penal tem uma função redutora, uma função de conter o poder punitivo, uma função de racionalizar o poder punitivo. A função do direito penal para Zaffaroni é conter e racionalizar o poder punitivo. E o funcionalismo de Zaffaroni vai se construir nesse compasso para tentar pensar os institutos dogmáticos à luz dessa compreensão agnóstica. Vale notar, ele chama de teoria negativa e agnóstica, porque ele diz assim, olha, em relação à teoria da pena, né? Ele chega e fala assim, olha, a pena não tem finalidades positivas. E ele diz também, e para que serve a pena? Ele fala, não sei, não posso dizer exatamente para que serve. Eu sei para que ela não serve e sei que ela tem papéis deletérios. Mas é por isso que chama agnóstica, né? Ele fala assim, não sei para que serve, né? Mas é um poder político que gera dor, que gera desgraça e que não tem nada de bom. Então, essa é a visão de Zaffaroni a respeito do que é o direito penal, né? E a partir disso ele vai formular uma série de institutos. Porque qual que é o desafio de Zaffaroni? Quando ele fala que o direito penal serve, na verdade, para conter e racionalizar o poder punitivo. O desafio dele é o de
construir os institutos dogmáticos que combinem com isso. Fazer construções dogmáticas que contenham e racionalizem o poder. E não é fácil, né? Como é que você faz sei lá, vamos construir um dolo redutor, né? É complicado, né? Ele tem duas grandes construções, uma que eu acho que é menos potente na verdade, três. E as outras duas são muito potentes, muito embora pouco aplicadas. E eu vou falar delas, né? Só uma pergunta, até aqui alguma dúvida? Eu tô falando, mas também não, né? Tô me fazendo claro aí, tranquilo? Beleza. Ah, vamos lá. Valeu, Mariano. É, bom, primeiro ponto que Zaffaroni constrói nesse funcionalismo redutor é a tipicidade conglobante, né? Eu acho particularmente que a tipicidade conglobante, eu posso estar absolutamente equivocado, mas a minha impressão é que a tipicidade conglobante ela não tem a potência das outras construções que eu vou trazer. Porque, no fundo, ela faz uma correção dogmática de certas situações. Para Zaffaroni, basicamente, a tipicidade ela precisa trazer consigo certa antinormatividade, o que não se confunde com antijuridicidade. Ou seja, não se confunde com a análise da ilicitude. Então, basicamente, o que ele diz é: não se pode conceber como típicos comportamentos fomentados ou autorizados pelo direito. Isso não é típico, não precisa chegar até a ilicitude para perceber que isso é um comportamento lícito. Então, aquela história, oficial de justiça que vai lá cumprir uma ordem na casa de alguém, mandado de busca e apreensão, arromba a porta e faz lá e cumpre o mandado, né? Dogmaticamente, a teoria, dogmaticamente estaria típica, seria típica a conduta dele. Né? Mas daí você chegar na ilicitude e fala, não, mas ele está em estrito cumprimento do dever legal, não é isso? Para Zaffaroni, isso não faz sentido. Você precisaria barrar, obstar isso já na tipicidade. Né? Então, é, é, enfim, essa é a primeira ideia, tipicidade conglobante. Mas eu quero falar da construção que realmente é pesada. Né? Bom, primeira coisa, ele começa a falar da coculpabilidade. Né? Coculpabilidade. Essa é a primeira construção de Zaffaroni. Né? Gente, a coculpabilidade, na realidade, ela parte do pressuposto de que quando você coloca um réu no banco dos réus, em certa medida você também precisa colocar no banco dos réus a sociedade que produziu aquele réu. Né? Então, você precisaria levar em consideração o contexto deste indivíduo, o acesso que esse indivíduo teve aos serviços essenciais, aos direitos fundamentais, né? A gente sabe, e eu até mencionei isso numa outra aula, né? O sujeito não teve nunca acesso à saúde pública, mas daí ele resolve fumar um baseado e a polícia prende ele, muitas vezes como traficante, em prol da saúde pública. Daí a saúde pública entra em jogo maravilhosamente bem, né? Quer dizer, a gente sabe que para muitas pessoas o Estado, a primeira face de apresentação do Estado ainda é a polícia, né? E a polícia nos seus piores momentos, né? Então, ah, a ideia da coculpabilidade era precisamente essa, né? E é interessante, né? É uma ideia que encontra origem num grande revolucionário francês chamado Jean-Paul Marat. Isso é expresso pelo próprio Zaffaroni. Jean-Paul Marat foi um revolucionário francês. É interessante, ele morreu assassinado. Tem um quadro famoso dele morrendo assassinado numa banheira. Ele tomava uns banhos assim para a pele, porque ele, por muito tempo, viveu no esgoto de Paris, nos subterrâneos, fugindo. Vocês sabem que a Revolução Francesa era uma sucessão de guerras, né? Uma hora estava um grupo no poder, outro
outra hora era outro, e daí guilhotina. Então, a Revolução Francesa é especialmente complexa, e Marat estava lá no meio. E Marat, um liberal, vejam, falava o seguinte: se dois homens praticam o mesmo roubo, o que apenas tem o necessário é menos culpável do que o que vive no supérfluo. Olha que maravilha isso, né? Então, quer dizer, ele já estava falando, né? Nós precisamos ter parâmetros de igualdade social para analisar a culpabilidade. A gente não pode achar que reprovabilidade é igual para quem tem tudo e para quem não tem nada. Não, não tem como ser igual. E a nossa dogmática, de uma forma geral, é estranha a isso. Pega os livros aí, os manuais, né? Pouco se fala disso, né? Culpabilidade é não, exigibilidade de conduta diversa, a história do cavalo lá, vamos embora, né? Falei do tal do cavalo, eu vou falar de novo do cavalo depois, que é a teoria que dá aso à exigibilidade de conduta diversa. Não tem nada a ver com a gente, né? Mas Zaffaroni, num determinado momento, supera um pouco a ideia da culpabilidade. O que que ele diz? A co-culpabilidade é insuficiente, né? Por quê? Em princípio, resulta no preconceito de que a pobreza é a causa de todos os delitos, né? Eu nem acho que resulte tanto, mas tudo bem, eu acho que é uma ponderação. Mas, bom, eu não tenho capacidade de discordar dele nisso, que até é dele a teoria, eu estou muito longe de ter qualquer habilitação para falar sobre isso. Mas, enfim, em segundo lugar, se fosse corrigido o preconceito, e daí é legal, né? Concluiria habilitando mais poder punitivo para as classes hegemônicas e menos para as subalternas, o que pode conduzir a um direito penal classista de duas velocidades. Maravilhoso, gênio, gênio, porque a perspectiva do cara não é aumentar o direito penal. A perspectiva do cara também não é ferrar o cara que tem tudo e não ferrar o que não tem nada. A questão dele é reduzir o direito penal, que será irracional sempre, que será doloroso sempre. Então, essa teoria ela pode eventualmente legitimar algo do tipo. E ele fala: não, 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 não. Isso que eu te falei, né? Ele fala assim: por fim, seja rico ou pobre o selecionado, sempre o será com bastante arbitrariedade, com a qual não considera a seletividade estrutural do poder punitivo, né? Gente, é seletivo, sempre vai ser. Então, assim, a visão de Zaffaroni é: vamos conter isso, não, não quero nenhuma teoria que ajude isso a crescer. Que é aquela velha história, né? Própria, daí tem o horizonte garantista, né? Que vai falar assim, não, vamos aplicar para todo mundo direito. Se a gente dá um jeito de aplicar para todo mundo, daí os ricos vão pagar ainda mais. Zaffaroni, não. Minha perspectiva é outra, cara. Entendeu? E é aquela que eu falei para vocês, né? Então é muito interessante, né? Agora, então o que que ele faz, né? Isso que é brilhante, né? Ah, ah, ele então engendra uma teoria chamada de culpabilidade por vulnerabilidade, né? Essa teoria, ela vai desfocar a condição, ela vai desfocar, vamos dizer assim, ela desloca o eixo central da orientação causal economicista para uma visão de criminologia crítica focada nos processos de criminalização. E daí ele faz uma construção que é maravilhosa. Ele faz uma construção com base no esforço para a culpabilidade, né? Então, basicamente é o seguinte: a gente sabe que as pessoas em maior vulnerabilidade têm de fazer menor esforço para ser selecionadas. As pessoas com menor vulnerabilidade têm de fazer muito mais esforço. Eu explico. Eu, branco, morador de bairro nobre, filhinho de papai, sempre tive tudo, que maravilha, que lindo. Resolvo andar a vida toda com cocaína no bolso. Não vão me parar para me revistar. É muito difícil. Eu preciso me esforçar muito. Preciso me esforçar muito. Sei lá, talvez se eu, cara, pegar, sabe assim, vamos imaginar um baseado.
né, um cigarrinho de maconha, eu coloco na mão e ando na Paulista, ninguém vai me parar. E se aparecer um pouquinho do cigarrinho? Também não. Cara, praticamente eu vou ter que acender do lado do policial o baseado. E depois vão falar, não, mas é consumidor, porque, pô, o cara é defensor público. Por que ele vai traficar? Ele ganha bem, tá tudo certo, não é isso? Então, vejam, o esforço é gigantesco. O caso do Porsche aí, do rapaz do Porsche. Pô, o cara se esforçou demais. O cara matou o outro a 200 por hora. Daí ele fala, ele vai pro Fantástico e dá uma entrevista meio tremendo falando que, não, que só bebeu água. Daí sai um vídeo dele completamente embriagado. Quer dizer, pô, esse cara se esforçou muito para ser selecionado, né? Cara, e daí, assim, cara, daí a gente vê o pobre periférico negro, esse desce do ônibus com uma mochila e é parado todo santo dia. É simples assim, né? Quer dizer, as mães da periferia têm que ensinar o filho como agir numa abordagem. Essa é uma conversa que minha mãe nunca teve comigo. Ó, filho, vou te ensinar como é ser abordado, e tal. Nunca. Então, assim, a questão é, quanto mais esforço necessário para ser selecionado, maior a culpabilidade. Quanto menos esforço necessário para ser selecionado, menor a culpabilidade, menor a reprovabilidade da conduta, né? E daí a questão é, como que a gente vai fazer para introjetar isso no direito penal brasileiro? Né? Como que isso vai se acoplar no direito penal brasileiro? Qual instituto? Como que a gente vai reduzir a pena desse cara? Nós temos a circunstância atenuante inominada, que seria um meio de você debater essa questão e tentar discutir por esse viés. O problema é que a gente tem uma súmula maldita, que, se não me engano, é 231 do STJ, e eu acredito, ela está em revisão, ela vai ser revisada, ela vai ser revisada, eu tenho certeza que ela vai ser revisada, porque ela parte de premissas absurdas, ela parte da premissa de que você não pode baixar, você não pode ir aquém do mínimo, nem além do máximo abstrato, nem na primeira, nem na segunda fase da dosimetria. Né? A gente tem uma cultura de pena mínima, de começar na pena base, isso é normal, é do código, é legal, né? E daí o que acontece situações esdrúxulas, né? Do tipo assim, o cara tem maus antecedentes, confessou. Beleza, ele vai ter o redutor, né? Na segunda fase. O cara não tem maus antecedentes, não confessou. Esse não tem atenuante, né? Quer dizer, é bizarro, né? E isso vai ter que ser revisado porque as razões do julgado são, no meu entender, inconsistentes. Mas seria uma forma, né? Seria uma forma, né? O negócio é debater, né? Debater. Só que o problema é o enorme esforço que é trazer isso na jurisprudência do dia a dia, trazer isso nos nossos casos do dia a dia no fórum. É difícil. É difícil, cara. Você começa a fazer esse tipo de ponderação, a galera já fica te olhando, porra, você vai vir com essa. Agora, né, com essa extrema direita, né? É vítima da sociedade, cara. Na boa, né? Não dá nem para discutir com essa galera, né? Porque o pensamento não é nem moderno, é medieval. É medieval, né? O pensamento é medieval. O pensamento é o cara do demônio, pá. Então, assim, é muito difícil. Gente, esse é o brilhante funcionalismo de Zaffaroni e essa é a luta que nós precisamos fazer para aplicá-lo, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui sobre a sobre essa brilhante construção? Alguém quer fazer alguma, sei lá, algum comentário, alguma coisa aí? Enfim, não. Ah, que pena. Queria parar um pouco aqui, tá? Beleza, vamos em frente então, né? Agora vamos falar de coisa chata, fato típico. Pô, beleza. Mariana, faz uma pergunta aí, Mariana. Mariana sempre tem umas perguntas aí para fazer. Nenhuma? Beleza. Ah, bom, vamos lá então, gente. Fato típico. Então, assim, gente, a gente vai agora começar a estudar o fato típico doloso, né? Por que que eu chamo de fato típico doloso? Porque o fato típico culposo tem outros elementos, né?
A gente vai ver mais para frente. Então, hoje a gente vai estudar o fato típico doloso. Vamos começar lembrando, né? O fato típico doloso ele é formado por conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, né? Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Bem tranquilo. Vamos começar com o que é conduta, né? Lembrando, gente, que a gente está aqui falando de uma dogmática que se produz sob a égide do finalismo, né? Então a gente está sendo bem enquadrado aqui neste sistema penal, né? Conduta, omissão ou ação voluntários. Ah, mas não tem finalidade nessa história? Não, tem, óbvio, mas a questão é que conduta é ação ou omissão voluntários. Claro que se a gente for pensar num termo mais geral para caracterizar o sistema, é muito mais, com a finalidade, mas para esses fins didáticos, ação ou omissão voluntários. Por quê? Porque aqui se trata de pensar nas situações em que vai se excluir essa conduta, nas situações em que a gente não vai ter nem conduta, né? Então, quais situações a gente não vai ter nem conduta, né? Bom, coação física irresistível, chamada de visa absoluta. Então, sei lá, o cara tá com a arma pro outro e daí vem alguém e aperta o gatilho, pega o dedo e aperta o gatilho. Poxa, isso é uma coação física irresistível. Não tem nem conduta, né? Lembrem que precisa de voluntariedade. Voluntariedade não é dolo, mas é voluntariedade, né? É uma coisa diferente, mas né, precisa ser voluntário. Movimentos reflexos também, né? Aqueles que não decorrem da vontade. Imaginem você que alguém está, sei lá, num ataque epiléptico ou enfim, sei lá, está convulsionando e você vai ajudar e a pessoa te dá um chute, te dá um soco, né? Não há conduta nesse caso, né? Vocês podem falar, pô, mas não há dolo também, né? Não há um monte de coisa, aliás, né? Mas assim, a gente em dogmática precisa ser preciso, né? E quando perguntarem para você por que é atípica essa conduta, você vai colocar que é porque não tem dolo? Também, mas vamos ser bem preciso, porque não tem nem conduta, né? É isso que a gente espera ouvir, né? Ah, estados de inconsciência, né? Então a galera fala sonambulismo e hipnose, né? Uma coisa, né? Enfim, esses exemplos do direito penal são maravilhosos, né? Sim, o cara roubou, o cara tava sonâmbulo, né? O cara foi perpetrar um assalto, a defesa do cara, não, é porque eu sou sonâmbulo. É uma maravilha. Mas enfim, em tese é possível. A hipnose assim, a hipnose ela é cientificamente comprovada, né? Ela era de fato levada a cabo pelo Mahat, imagina, esqueci o nome dele, é o Charcot, que foi inclusive que foi inclusive tutor de Freud por algum tempo. Freud inclusive fazia. Então assim, existe hipnose, existe estado hipnótico, mas a dúvida é, será que alguém pode ser hipnotizado neste grau em que se perde senso moral, de consciência? Enfim, há quem diga que não, né? Mas assim, eu acho que talvez dê para manobrar esse estado hipnótico para a pessoa achar que está fazendo outra coisa, né? Então você fala, se você enfiar a faca em alguém, você está fazendo um carinho, na verdade. A pessoa vai lá, enfim. Tese, não sei. É algo muito difícil, nunca vi, né? Ah, dito isso, vamos falar um pouquinho de omissão penalmente relevante, né? Omissão penalmente relevante. Eu falei que era uma ação ou uma omissão. Vamos estudar omissão. Gente, quando a gente fala de omissão, a gente tem que lembrar que existe, em primeiro lugar, uma disputa de teorias sobre a natureza jurídica da omissão. Se ela é naturalística ou causal ou normativa, né? E vige o entendimento, e de fato o código adota a ideia normativa, né? Por quê? Porque do nada, nada surge. Não há causalidade propriamente entre uma omissão e um resultado delitivo. Não há uma cadeia causal. Então, para você imputar um resultado criminoso a alguém, é necessário que essa omissão seja, na realidade, caracterizada normativamente. É uma imputação de ordem normativa, né? E o nosso código é claro nesse sentido. Fala assim, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, se erige uma norma penal que vai falar, olha, a omissão
ela é penalmente relevante em tal caso. Fosse naturalística a relação, não precisaria dessa norma, né? Então, que tipo de crimes omissivos nós temos no Brasil, gente? Nós temos os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios, tá? Ou também chamados de comissivos por omissão. Comissivos por omissão. Os crimes omissivos próprios são aqueles nos quais existe um tipo penal que erige a conduta e a tipifica. Então, omissão de socorro, omissão de cautela. São tipos penais que estão lá na parte especial e que prevêem condutas omissivas. Esse é o crime omissivo próprio, né? Uh, mas existe também, como eu disse, o crime omissivo impróprio. Esse crime omissivo impróprio, gente, ele na verdade, e é também chamado de comissivo por omissão por essa razão, ele na verdade é uma construção normativa que faz com que a omissão possa ter uma adesão a uma conduta ativa e faz com que esta omissão gere uma responsabilização por essa conduta ativa, por esse tipo penal comissivo. Eu vou dar um exemplo. Uma mãe que sabe que o padrasto perpetra estupro de vulnerável contra a sua filha de 12 anos. A mãe sabe e a mãe não faz nada. Ela responde por omissão de socorro? Não. Ela responde por estupro de vulnerável. Por quê? Porque neste caso, esta omissão, ela se acopla a esta conduta comissiva. E eu falei nesse caso da mãe, né? Na verdade, o código traz três circunstâncias, três situações nas quais a pessoa se investe, o agente se investe de condições legais que fazem com que essa omissão seja relevante, relembrando quando ele podia e devia agir. E quando que ele devia agir? Vamos lá. A primeira situação é o próprio dever legal ou imposição, né? É o caso da mãe, né? A mãe tem o dever legal de proteção em relação aos filhos. Existe uma outra situação que é o dever do garantidor ou do garante, né? Aquela pessoa que, de qualquer forma, assume a responsabilidade de impedir o resultado. É o caso do médico plantonista, do guia de alpinistas, do salva-vidas, dos banhistas, né? Há aí um pré-candidato aí para prefeitura que andou subindo um morro aí com o pessoal e parece que houve um problema lá e o pessoal ficou, parece que quase morreu a galera lá, né? Ele responderia por omissão de socorro, será? Acho que não, né? Mas enfim, claro que a gente precisaria fazer uma análise mais minuciosa das circunstâncias para dizer isso, né? É, Mas, em tese, essas pessoas elas têm este dever, né? Por fim, ingerência na norma, tá? Situação de ingerência na norma. Quando a gente criou com seu comportamento anterior o risco da ocorrência do resultado. Vejam, um amigo tem dois amigos, um convida o outro para fazer uma travessia a nado, sabendo que o outro não tem preparo físico e tal, mas convence, fala, não, dá para fazer e tal, e beleza. Vão lá fazer. E o outro começa a se afogar lá e o cara não faz nada. O cara vai responder por omissão de socorro? Não, vai responder por homicídio, né? Então, gente, nesses três casos, nós teremos a possibilidade de responsabilização da omissão em relação a uma conduta comissiva, a um tipo penal, sendo mais claro, a um tipo penal que erige, que tipifica uma conduta comissiva. Que a pessoa, todo mundo que aí se omitiu vai responder por um tipo penal cujo preceito primário é matar alguém. Vocês entenderam? Deu para entender? Tranquilo? Importante. Precisa de dolo ou culpa, né, gente? Então, assim, não é porque o cara não consegue, enfim, precisa ferir dolo, né? Sempre vai precisar ferir dolo. Isso aqui não é uma responsabilização objetiva.
né? Então, apesar de ter todas as situações, precisa ficar bem caracterizado que houve dolo. Houve dolo em, sei lá, deixar as pessoas. Houve dolo do nadador em afogar o cara, realmente, né? Enfim, precisa ter tudo isso, né? Beleza, gente. Sobre omissão, é isso que eu queria falar. Alguém tem alguma pergunta? Beleza. Vamos falar agora de nexo causal. Nexo causal. Aliás, antes de entrar no nexo causal, gente, só consignar, falar aqui rapidinho de resultado, né? Falar rapidinho de resultado. É que, assim, não tem tanto o que falar, né? Basicamente, o resultado pode ser naturalístico ou jurídico, né? Ele vai ser naturalístico quando ele se caracterizar por uma alteração do mundo exterior, né? E ele vai ser só jurídico naqueles crimes em que crimes de mera conduta, crimes formais, né? Situações em que você não exige uma modificação do mundo exterior perceptível aos sentidos, né? Então, nos crimes formais até pode haver essa modificação, mas para se consumar não é necessário, né? Então, são esses os dois tipos de resultado. E daí, o que conecta a conduta ao resultado é o nexo causal sobre o qual nós vamos falar. Bom, gente, existem diversas teorias sobre o nexo causal, né? Sobre a causalidade, né? Que é esse link, né? Essa vinculação que a gente faz da conduta ao resultado, né? A teoria que nós adotamos é uma teoria atribuída a von Bury, que é a teoria da equivalência dos antecedentes causais ou da equivalência das condições ou ainda da conditio sine qua non. Essa teoria preconiza que é causa tudo aquilo sem o que não haveria o resultado. Portanto, o método de aferição a respeito de se certa circunstância é causa ou não é um método da eliminação hipotética dos antecedentes que foi idealizado por um sueco chamado Thiem em 1894. Então, como que funciona? Você analisa as causas que você está pensando, enfim, e você fala, bom, então vamos lá, né? Homicídio, quer dizer, o homicídio é o rei dos crimes, a gente fica o tempo inteiro usando o homicídio como exemplo, né? Mas ele serve muito bem como exemplo. Acho que o Roxin estava certo quando falou que os institutos foram feitos pensando em homicídio. De fato, o homicídio está sempre ali, né? Como um bom exemplo. Imaginem que você está vendo um homicídio. O sujeito puxou o gatilho. Você fala, se ele não tivesse puxado o gatilho, ocorreria o resultado? Não. Então, quer dizer, puxar o gatilho é causa, né? Qual que é o problema dessa teoria? Qual que é o problema? Alguém se arrisca a dizer qual é o problema dessa teoria? Ninguém? Bom, o problema dessa teoria, gente, é que, cara, tudo pode ser causa, né, nessa teoria, né? O regresso ad infinito, exatamente, retrocede ao infinito. Mariana, poxa, a gente vai chegar aí, sei lá, nos pais do cara que matou também. Ah, se eles não tivessem dado se ela não tivesse dado a luz a ele, também não haveria crime, né? Então, quer dizer, é evidente que você vai ter meios de limitar essa causalidade. Qual vai ser o meio de limitar? O dolo à culpa, o elemento subjetivo. Mas, na dogmática, nós temos, de fato, que pensar. Os institutos eles precisam se bastar em certo sentido, né? Então, por isso que a crítica é isso. Quer dizer, a gente precisaria ter uma teoria de causalidade que falasse, gente, pelo amor de Deus, dar à luz a alguém não é causa adequada para um homicídio, né?
Vender legalmente um revólver para alguém, legalmente, com tudo, não é causa adequada, né? Produzir o revólver na fábrica não é causa adequada. Porque tudo isso nessa teoria é causa. Todo mundo é culpado, todo mundo causalmente contribuiu. Quem produziu a arma, o cara que. Você veja, a mãe do cara que produziu a arma também foi causa. O parto do cara que produziu a arma. É uma coisa louca, né? Então, essa é a crítica. A gente resolve na prática pelo elemento subjetivo, né? Mas, como houve essa crítica, foi a teoria adotada por nós. Mas, como houve sempre crítica a essa questão do regresso ao infinito, existem outras teorias que vão disputar espaço com essa, mas que não vão ganhar terreno entre nós como regra, né? A primeira é a causalidade adequada, que inclusive é uma teoria muito trabalhada no Civil, que basicamente diz o seguinte: para além dessa relação de causa e efeito, é necessário que haja uma causalidade adequada, é necessário que haja uma análise de bom senso, de razoabilidade, à luz da probabilidade, da previsibilidade. Então, essa teoria, por exemplo, diria, né? Olha, o parto do cara que matou não é causa, né? Porque não é razoável que seja, não é, você vai ter um filho, a probabilidade dele matar alguém, quer dizer, não existe, né? Então é uma teoria que tenta, de alguma forma, disputar esse espaço, mas entre nós, em geral, não vingou, só em um caso, mas depois eu falo. Teoria da causalidade relevante. Essa foi criada pelo nazista Metzger, sobre o qual falamos bastante. Na verdade, Metzger, evidentemente, como estava muito preocupado em impregnar toda a teoria do delito de normatividade, dizia que a teoria a teoria da adequação não era uma teoria causal, era uma teoria de imputação, né? Então, basicamente, você precisa ter elementos normativos no meio dessa história toda, né? Era isso que ele queria em relação a tudo, né? Inclusive em relação ao nexo causal. Então, ele diz que, para além da causalidade, você precisa ter uma interpretação ajustada ao sentido de cada tipo, né? Para ver quais são as causas, né? Como se elas são ou não relevantes, tudo normativamente, né? Muito próprio de Metzger. Vocês lembram do neocantismo de Metzger? Né? Né, impregnado de normatividade, né? Uma coisa que é muito coerente com ele mesmo propor isso, né? E eu vou falar de uma última, essa daqui eu vou ter que falar mais minudantemente, porque essa cai muito em concurso, né? Que é a teoria da imputação objetiva, né? E eu vou me restringir, quando falo da imputação objetiva, à teoria conforme preconizada por Roxin, né? Eu digo isso porque é, Jacobs também produz uma teoria da imputação objetiva, né? Mas vamos falar de Roxin, que é um autor, inclusive, muito mais aceito. Cuidado, aliás, na defensoria para falar de Jacobs, né? Melhor nem falar. Ou se for para falar, é melhor meter o pau. Porque a gente não gosta muito dele, não, né? É, Enfim, teoria da imputação objetiva, né? Basicamente, Roxin entende, e cuidado, viu, gente? Não tem nada a ver com responsabilidade objetiva, tá? Imputação objetiva não tem nada a ver, tá? A gente está falando aqui da questão desse link entre a conduta e o resultado, né? A imputação do resultado àquele que perpetra a conduta, né? Então, a teoria da imputação objetiva, basicamente, ela propõe uma necessidade de superação da noção de causalidade, ou no mínimo, alguns doutrinadores brasileiros propuseram isso, uma convivência dessa noção com a própria causalidade, como um limite à causalidade, dos seguintes níveis de exigência, né? O primeiro, criação ou incremento de risco proibido. O segundo, realização direta do risco criado no resultado. E terceiro, resultado dentro do alcance do tipo, né? Vamos, vamos ser minudente aqui para a gente entender bem o que ele quis propor, né?
Cara, realidade alemã, né? O cara tá pensando nos problemas que a gente aqui na realidade não vê e, enfim, a gente tem outros problemas muito mais graves. Mas na cabeça dele, esses são problemas graves. Então, assim, quando a gente fala imputação objetiva, criação ou incremento de risco proibido, o que que ele quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Uma mulher está cansada do marido e resolve incentivar o marido a fazer um pulo de bungee jump. Fala, puta, vai lá pular, eu sei que você gosta de adrenalina e tal. E ela tá maluca para que esse bungee jump quebre e ele morra. Ela vai lá, compra o ingresso do bungee jump, dá para ele, ele vai lá, fala, pô, legal, tal, e ela, meu, puta, que ele morra, eu quero que ele morra. E ele morre. Por incrível que pareça, ele morre, o bungee jump quebra, né? O que Roxin vai falar é, aqui não há como haver imputação, porque não houve criação de risco proibido. Não houve criação de risco proibido. Então, o risco que foi criado é permitido. Esportes radicais é um risco permitido. Então ele vai dizer, não tem sentido você imputar. Na nossa teoria dos equivalentes causais, cara, a gente teria um nó aí para pensar como que a gente faria para tirar a mulher da imputa. Até dá para pensar, ah, não, foi um exercício regular de direito, ela comprou um ticket pro cara, tal. Mas assim, em tese é causa, em tese tem o elemento subjetivo, tem tipicidade. Então, assim, é difícil. Mais difícil é a gente ver a situação acontecendo, né? Mas tudo bem. Uma outra situação, e aqui eu vou falar do incremento do risco, né? Que é o aumento do risco, né? Que Zaffaroni fala, também pode ser imputado. Um empresário resolve importar importar uns produtos em plena pandemia de Covid, e daí ele não paga lá para fazer aquela desinfecção lá, para desinfetar os produtos. Ele queria economizar, né? E daí, quando chegam esses produtos, eles contaminam lá quem recebe. Então, vamos supor que 20 empregados foram contaminados e alguns morreram e tal. Tudo bem. Só que na investigação se descobre que em outros locais ali da indústria haviam outros produtos que também não tinham sido higienizados. E que, portanto, esse vírus, na verdade, já estava lá, independentemente do que esse empresário fez. Né? Para Roxin, eu falei Zaffaroni em algum momento? Zaffaroni não tem nada a ver com isso, tá? É Roxin, tá? Não sei se o Zaffaroni. É que agora eu ia falar Zaffaroni, não, não, não. Só Roxin, Roxin. Não tem nada a ver com o Zaffaroni. Zaffaroni é um anjo, um gênio, e ficou lá para trás. Acabou. É, Então, assim, o Roxy, né? Enfim, ele vai falar assim: esse empresário que aumentou o risco, ele pode receber a imputação, porque ele incrementou o risco, ele aumentou o risco, né? Talvez numa relação de causalidade pura, a gente ficasse um pouco na dúvida, né? Em relação a um resultado morte, né? A gente poderia talvez falar em tentativa, a gente vai falar depois disso. Mas, assim, para Zaffaroni, tem imputação, né? Tem imputação. Ah, e daí tem aquela outra situação, que é importante também. Zaffaroni diz: imputação objetiva, é preciso criar ou aumentar um risco proibido. Mas ele diz assim: mas quem diminui um risco proibido, também não pode ter sobre si a imputação do resultado. Vou dar um exemplo. Alguém está num trilho de trem, vem um trem com tudo, e essa pessoa empurra a pessoa que está no trilho para não ser atropelada pelo trem, e essa pessoa cai lá numa pedreira, se machuca inteira e tal. Para Zaffaroni, você não pode imputar estas lesões a este sujeito que empurrou, né? Porque ele reduziu o risco, né? Gente, na nossa dogmática isso também seria resolvido, né? Mas enfim, é bacana, né? Assim, é uma ideia interessante. Realização direta do risco no resultado, que é o segundo nível de exigência que a gente tem na imputação objetiva. O que se diz é o seguinte, gente, ele dá um exemplo muito claro aqui, né? Imagine,
existe uma norma de cuidado que se exige dos ciclistas de usarem o farol de noite, né? É o mínimo, né? Porque senão você não enxerga, né? Imaginem que ah, ah, dois ciclistas estão andando com o farol apagado, né? E o que vai à frente é atropelado por um veículo, né? Ah, não se pode imputar a morte ao outro ciclista que, se tivesse com o farol aceso, impediria, né? Porque, se o outro tivesse com farol, talvez o motorista tivesse visto e não atropelava. Não, não se pode. A norma de proteção visa evitar acidentes pessoais e não em terceiros. Essa norma é uma preservação daquele que tem a iluminação, porque ele tem que se proteger, não é? A gente não pode pensar que essa realização do risco no resultado vai extrapolar a ideia da norma, que é proteger a incolumidade da própria pessoa que vai utilizar esse dispositivo de segurança. Essa é mais ou menos a ideia do Zaffaroni, tá? E por fim, resultado dentro do. Eu acho bem confuso isso, assim, mas essa é a ideia. Eu acho assim, não é tão fácil de entender o que ele quer dizer, mas basicamente é isso. Resultado dentro do alcance do tipo, né? Ele basicamente diz que existem situações em crimes culposos em que você precisa aferir isso, esse resultado dentro do alcance do tipo. Em relação a crimes dolosos, ele fala em três situações em que ele diz que refoge ao alcance do tipo. Uma primeira, autocolocação dolosa em perigo, né? Então, alguém que realiza um contato sexual desprotegido com outrem, sabendo ser aquele outrem portador de HIV, né? Afasta a responsabilidade desse parceiro, né? Ah, a heterocolocação consentida em perigo também, aquele cara que, de modo livre e consciente, toma uma carona com alguém que está visivelmente bêbado e ele se fere no acidente, né? Também aí, Zaffaroni entende que esse resultado não se perfez dentro do alcance do tipo. O tipo não é para tutelar esse tipo de situação, né? E por fim, no âmbito de responsabilidade de terceiros, aquelas situações nas quais os terceiros têm total responsabilidade por aquele evento. Na verdade, aqui, por exemplo, a gente vê, né? Eu acho que a gente tem um pouco aqui aquela questão do consentimento do ofendido, né? Que às vezes torna atípica a conduta, né? Em determinados casos torna atípica, em outros pode ensejar outros tipos de exclusão de institutos dogmáticos. Mas a Faroni trabalha isso no âmbito da imputação objetiva, numa tentativa de dar uma contribuição nessa parte dessa vinculação da conduta para o resultado. É uma teoria meio intrincada, né? Cheia de coisinhas, mas eu acho que o mais importante é vocês saberem disso. Produção de risco proibido, incremento de risco proibido, isso faz é, gera imputação. Redução do risco não gera, tá? Acho que isso é importante vocês saberem. Deu para entender? Tá tranquilo? Maravilha. Vamos voltar lá então à teoria da equivalência dos antecedentes, que é a teoria que vige entre nós. E a gente vai falar agora de um tema interessante com causas, né? Aquela situação nas quais você tem mais de uma, pelo menos aparentemente mais de uma causa para um determinado resultado. E daí você precisa falar, mas qual que foi causa? O que é causa nesse conjunto de causas, né? Então, basicamente a doutrina trabalha isso a partir da ideia de causas absolutamente independentes e causas relativamente independentes. As causas absolutamente dependentes, elas provocam um verdadeiro corte em relação ao resultado naturalístico, né? Aliás, vale notar, né? O nexo causal, tal qual nós trabalhamos, ele, na verdade, ele faz sentido só em crimes que tenham resultado naturalístico, crimes materiais,
né? Porque você não tem relação de causa e efeito em crime de mera conduta ou crime formal, né? Então você vai trabalhar isso em crime material só, tá? Então, basicamente, se fala assim: causa independente, absolutamente independente, pré-existente. Exemplo: agente ingressa em residência e efetua um disparo contra a vítima. Só que ela havia já sido envenenada anteriormente. Fora ministrado veneno para ela. E ela acaba morrendo por causa do envenenamento. Na hora de fazer o laudo, se conclui que a causa da morte foi o envenenamento. O que vai acontecer? O agente que efetuou o disparo não vai responder pelo resultado morte. Ele vai responder pela tentativa de homicídio. Por quê? Porque vai haver uma ruptura do nexo causal, porque a morte se deu por uma causa absolutamente independente daquela relativa ao tiro. Deu para entender? Beleza? Tá. Segunda situação, causa absolutamente independente, concomitante. Ao mesmo tempo em que alguém envenena a vítima, um outro indivíduo ingressa na casa, um assaltante, e dispara. E essa vítima morre pelo disparo. Aquele que envenenou a vítima vai responder por homicídio tentado. Por quê? Porque a morte dela veio de uma causa, repito, absolutamente independente. E por fim, a causa absolutamente independente superveniente, né? O agente é tudo veneno, veneno e tiro, né? Uma coisa impressionante. O agente envenena a vítima. Antes do veneno começar a produzir efeito, um assaltante ingressa na casa e efetua um disparo contra a cabeça da vítima. O agente que envenenou a vítima responderá por homicídio tentado, né? Então, a ideia aqui é sempre identificar a existência de uma eventual causa absolutamente independente para a gente fazer a imputação correta, sendo que mesmo aquele que não produziu resultado vai responder por crime tentado, porque não é crime impossível nem nada, né? Então, vai responder por crime tentado. Vamos agora falar das causas relativamente independentes. Causas relativamente independentes. Bom, essas, diferentemente das absolutamente independentes, não geram esse corte em regra. Em regra, existe uma exceção. Vejam, a causa relativamente independente pré-existente. Imaginem que eu dou um tiro em alguém, mas essa pessoa é hemofílica. E a hemofilia, como sabemos todos, ela gera uma dificuldade muito grande de coagulação. Aquele sangue muitas vezes jorra e ninguém consegue parar aquele sangue. Ela morre por conta dessas duas causas. Uma causa é relativamente independente em relação à outra. Nesse caso, não há ruptura do nexo causal. Aquele que atirou vai responder pelo homicídio consumado. A mesma coisa, concomitante, causa relativamente superveniente concomitante. Um agente, querendo matar a vítima, atira contra ela, que se desequilibra, cai e bate a cabeça na calçada e falece. Existe nexo causal, ele vai responder por homicídio consumado. Vejam que nesses casos existe um cruzamento de liame causal. É por isso que é relativamente independente. O cara caiu no chão porque levou o tiro, né? O outro sangrou até a morte porque levou o tiro. Mas daí tem as outras causas que são relativamente independentes, mas que vão, aliás, que não vão desempenhar um papel de ruptura do nexo causal. Mas agora tem uma exceção, que é a causa relativamente independente superveniente. Essa é uma exceção. Essa é uma exceção. E aqui, inclusive, existe quem entenda que foi adotada a teoria da causalidade adequada. Por quê? Porque o que acontece é que se inaugura um outro liame causal absolutamente diverso e vai dar aso a um resultado que às vezes pode desbordar em muito daquilo que inicialmente ocorreria.
Então, vamos lá. Aquela história clássica, né? Dei um tiro em alguém, ou sei lá, dei uma porrada em alguém, essa pessoa vai para a ambulância capota e morre por causa do capotamento, né? A ideia é, aqui você tem um outro liame causal, né? E daí a pessoa que lesionou, enfim, vai responder pela tentativa do delito que porventura tentou perpetrar. Isso evidentemente vai passar por uma série de considerações de ordem subjetiva, né? Mas é isso, né? Então é muito importante entender que neste caso existe uma ruptura e, portanto, os fatos anteriores serão imputados a quem os praticou. Dei uma bela de uma porrada no cara, mas não queria matar. O cara foi pro hospital, o hospital pegou fogo, ele morreu. A porrada no cara não é causa adequada para a morte dele, mas eu respondo pela porrada, certo? Lesão corporal, grave, gravíssimo, enfim, vai ter que analisar. Gravíssimo vai ser difícil de analisar, porque teria que fazer um laudo pericial para saber a incapacidade eventual, pai, o cara tá morto, né? Mas enfim, é isso, tá? Gente, vamos falar agora um pouquinho de dolo, né? Porque, inclusive, eu já deveria ter falado antes, na minha visão, mas eu acabei, passando. Porque o dolo, na verdade, está ali na conduta, né? Ele está impregnando a conduta, né? Então, nós falamos de conduta, nós falamos de resultado, nós falamos de nexo causal. Agora eu vou voltar um pouquinho para a conduta, só falar de dolo, né? Para depois a gente terminar com tipicidade. Tudo tranquilo, gente? Tá dando para acompanhar legal, tal? Legal, obrigado, gente. Obrigado, gente. Eu gosto quando ligam um pouco a câmera, porque, se bem que o Clemerson. Cara, Clemerson, você, cara, se não fosse você, bicho, como é que. Ia ser uma situação muito difícil pra mim, cara. Eu ia falar comigo mesmo aqui, mas tudo bem. Não tem problema. Também é chato, né? Ah, liga a câmera. Eu odeio ligar. Eu não gosto de ligar a câmera. Detesto ligar a câmera. Mas quando a gente tá do outro lado, às vezes é. Ô, Ricardo. Poxa, Ricardo, obrigado, viu? Não, tudo bem, Mariana. Que é isso, pelo amor de Deus. Tô falando, mas, enfim. O importante é ver uns rostinhos assim, porque daí a gente fica um pouco mais. Quem que tá com a câmera aqui? Curso popular. É a Virgínia? Mas você tá em dois perfis diferentes, Virgínia? Entendi, entendi. É porque Não, eu Virgínia é tô minha. com o cursinho logado no computador e no computador não tem câmera. Aí eu liguei o meu celular pra pelo menos usar a câmera. Não, Virgínia é minha fiel escudeira. Estagiária na unidade em que eu laboro. Bom, vamos lá. Dolo. Vou fazer umas considerações sobre dolo. É, é, Gente, existem três teorias sobre dolo. Três teorias sobre dolo, tá? É, Basicamente, teoria da vontade, teoria do consentimento ou do assentimento e teoria da representação, tá? O que é a teoria da vontade? A teoria da vontade é aquela segundo a qual o dolo é a expressão de uma vontade de atingir um determinado fim. Consciência e vontade de perpetrar os elementos do tipo penal, elemento cognitivo e elemento volitivo. O que é a teoria do assentimento? É aquela teoria segundo a qual, se o agente tiver a previsão do resultado e atuar assumindo os riscos da produção desse resultado, haverá também dolo, dolo eventual. Por fim, teoria da representação é aquela pela qual bastaria a mera previsão do resultado e a atuação do indivíduo, independentemente dessa existência desse desdém ou não em relação à produção do resultado. Nós, no Brasil, adotamos a teoria da vontade e a teoria do assentimento. A teoria da representação não, e por isso exatamente existe aquela conhecida disputa
entre dolo eventual e culpa consciente, sobre a qual nós vamos falar rapidamente. Ah, espécies de dolo. Dolo direto e indireto, né? Gente, o dolo direto é aquele dirigido a uma determinada finalidade, consciência e vontade de perpetrar os elementos de um tipo penal, elemento cognitivo e elemento volitivo. Perfeito? Tranquilo? Dolo eventual, perdão, dolo, esse é o dolo direto. O dolo indireto, ele se subdivide em dolo alternativo e dolo eventual. O dolo eventual, gente, é aquele no qual o indivíduo, prevendo um resultado, assume os riscos de sua produção. Ele atua com desdém em relação à possível produção daquele resultado. E o dolo alternativo? Bom, o dolo alternativo, na verdade, é uma situação curiosa em que o indivíduo ele atua de uma forma assim, ele dá um tiro em alguém, ele fala, tanto faz lesar ou matar. O entendimento majoritário é de que, comprovado esse dolo alternativo, é, essa intenção meio dúbia, que meio que aceita os riscos, é possível imputar o crime mais grave, vai responder por uma tentativa de homicídio, né? Então, esse é o dolo alternativo. Eu não sei até que ponto que o dolo alternativo não consegue ser resolvido com o dolo eventual, num certo sentido, mas enfim, a doutrina de fato traz essa figura do dolo alternativo. Ah, quero falar com vocês de um negócio chamado dolo direto de segundo grau. Dolo direto de segundo grau. O que é o dolo direto de segundo grau? Basicamente, o dolo sobre o qual nós estávamos falando, o dolo direto, ele abrange o resultado pretendido e os meios escolhidos para a sua perpetração. Então, o sujeito vai roubar alguém. O dolo dele é roubar, né? Subtrair coisa alheia móvel mediante violência, grave ameaça, aquela coisa toda. O dolo dele é roubar. E ele vai escolher o meio. O meio é uma arma. Eu vou usar uma arma. Vejam bem, existe uma coisa chamada dolo direto de segundo grau que abrange as consequências naturais, as consequências intrínsecas desta eleição dos meios. Vou dar um exemplo. Eu quero matar o presidente do Brasil. O presidente do Brasil está num avião presidencial. Eu boto a bomba no avião presidencial. Mata todo mundo, inclusive o presidente do Brasil. Respondo pela morte de todos. Porque essa morte de todos entra como consequências inevitáveis, consequências íncitas, consequências inerentes da eleição do meio. Eu elegi um meio de qual meio? Colocar bomba no avião, cheio de gente, né? Então, você consegue abranger a morte dessas pessoas nesta figura de dolo? Consegue, dolo direto de segundo grau. Beleza? Tranquilo? Quero falar uma coisa aqui também. Vocês podem se deparar com uma ideia de dolo normativo e dolo natural, né? O dolo normativo era um dolo que existia ao tempo do neocantismo. Eu falei isso na minha aula sobre sistemas penais. Ah, basicamente, no neocantismo havia uma tentativa de impregnar de normatividade todos os institutos, né? Então, até mesmo o dolo foi impregnado de normatividade, de modo que dolo, naquele momento, era consciência, vontade de perpetrar os elementos do tipo penal, mais atual consciência da ilicitude. Estava dentro do dolo normativo. E dolo natural é o dolo com o qual a gente lida. É um dolo que não tem elemento normativo dentro dele, tá? Então, se vocês se depararem com isso, saibam que nós adotamos dolo natural, né? Houve um momento histórico em que se adotou o dolo normativo e na época a chamada atual consciência da ilicitude foi transplantada por Welzel no âmbito da teoria normativa pura da culpabilidade para potencial consciência da ilicitude. Beleza? Tranquilo?
Vamos terminar só falando, uma outra coisa. Às vezes eu vejo gente falando dolo geral e dolo específico, né? Isso é uma construção antiquada, digamos, né? Óbvio que se o examinador falar, você não vai falar, olha, o senhor é muito antiquado, né? Não vai falar isso, né? Mas é uma construção antiga, né? Que hoje não faz muito sentido, né? O dolo, ele não é geral nem específico, ele é, né, o dolo, consciência e vontade de perpetrar os elementos do tipo. O que existe em alguns tipos penais é o chamado elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, um elemento subjetivo que se agrega ao dolo e que é necessário para a perfeita tipicidade da conduta, né? Então, aquela coisa, né? Subtrair, tal, 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 com o fim de. Né? Então, existe um elemento subjetivo especial que fala de uma finalidade específica. Por exemplo, na prevaricação, né? Existe uma finalidade específica, né? De satisfazer desejo pessoal, né? Por exemplo, no ato obsceno, né? Existe também lá, eu não lembro muito bem da redação, mas também existe, né? Para satisfazer a lascívia e tal, alguma coisa assim. Então, nesses casos todos, é importante a gente lembrar, né? Aqui, ó. Ato, eu não lembro, mas o ato obsceno tem, né? Eu acho que é a fim de satisfazer a lascívia, né? Alguém tá com aberto aí? 233? Não. 233. Vamos botar aqui, vai, só para ver. Só para ter um exemplo bom. Praticar ato obsceno em lugar público. Ah, não, não tem. Não tem. Não tem. O ato obsceno não tem. Mas tá, tem vários outros crimes que tem, tá, gente? Bom, falava eu de dolo e agora eu ia fazer aquela diferenciação do dolo eventual e da culpa consciente, né? Que vocês sabem a diferença? Sabe a diferença, Clemerson? Não sabe? E você, Virgínia, não sabe? Vai arriscar? Não, tá bom. Gente, a diferença é a seguinte, e é evidente que essa é uma grande fragilidade do finalismo, né? Você não tem como entrar na cabeça do cara para saber. Mas enfim, a ideia é, uma coisa é eu ter uma previsão do resultado e assumir com o meu comportamento o risco de produzi-lo. Outra coisa é eu ter uma previsão do resultado e atuar de tal forma que eu tenha certeza que eu não vou produzir. Exemplo, crime de trânsito, clássico. Sujeito bota 100 por hora, 150 por hora numa avenida com Porsche, pá, beleza. Bom, nesse caso, a gente pode dizer, bom, talvez ele tenha previsto que ele podia matar alguém e ele anuiu com esse risco. Mas também nós podemos eventualmente dizer, não, mas ele, na verdade, ele acha que é tão bom piloto que nada ia acontecer. E aconteceu. As diferenças decorrentes dessa distinção são abissais, porque num caso o sujeito vai para o júri, pena alta e tal, e no outro vai para juiz togado, crime culposo, né? E assim, cá entre nós, o cara do Porsche, a gente sabe do cara do Porsche lá, vocês estão ligados do cara do Porsche, né? Beleza, o cara do Porsche. É um idiota, enfim, dá para perceber que é um tonto. Mas assim, a gente tem como saber se ele, quando manguaçou e botou 150 por hora, a gente tem como saber se ele falou, pô, é capaz que eu mate e vou matar mesmo? Foda-se. Ou talvez ele tenha falado assim, cara, eu sou tão bom dirigindo que não vai acontecer nada. Aí você fala, mas ele tava bêbado. Ele fala assim, tem gente que eu já vi falar isso. Quando eu bebo, eu sou melhor ainda. Dirijo melhor ainda, bêbado. Então, cara, é, assim, não tô dizendo, né? Assim, o que que acontece na realidade? Você tem que fazer uma análise das circunstâncias objetivas para tentar entender o que passava na cabeça do cara. E daí, no final das contas, é uma imputação normativa. No final das contas, errou que sim, criou um risco proibido, né? Porque se você começa muito a querer divagar sobre o que estava na cabeça do cara, sei lá, eu acho que a maioria das pessoas não botam 100 por hora no carro falando, vou matar. E se matar, tudo bem. Não, geralmente bota 100 por hora porque acha que é bom. Piloto, pá.
não estou falando que é bom nem ruim, sem juízo de valor, mas né? Então, é uma fragilidade da nossa teoria. Mas é importante vocês conhecerem, porque esse é o debate nos crimes de trânsito. A ponto do próprio STJ ter simulado o entendimento falando assim, a embriaguez não conduz por si só à conclusão de que há dolo eventual. Então, assim, tudo bem, mas embriaguez na contramão? E aí? Né? Embriaguez, sabe assim? Tem uma série de circunstâncias que vão sendo analisadas para saber se houve dolo eventual ou não. E na minha visão, você nunca sabe. A real é que você nunca vai saber. Né? Mas a gente acaba levando para uma parte objetiva, de objetividade normativa e objetividade de critérios. Beleza, galera. Deu para entender a parte de dolo? Alguma dúvida? Não? Beleza. Cara, a gente está já no final, tipicidade. É, Bom, vamos lá. Tipicidade formal e material, né? Que é aquela sobre a qual nós já nos debruçamos, acho que antes, né? Mencionei que, de uma forma geral, se fala dessa tipicidade, né? Que é a tipicidade formal, adequação da conduta ao preceito primário do tipo penal. Tipicidade material, a dimensão material da ofensa ao bem jurídico. Né? Então, quando você, por exemplo, reconhece a insignificância, você está reconhecendo que o fato é atípico porque não há tipicidade material, né? Não há ofensa suficiente ao bem jurídico. Ou há uma ofensa insignificante, que não justifica a intervenção penal, né? Então, na realidade, a tipicidade material ela tem sido trabalhada de forma bem minudente nessa parte precisamente eh, do princípio da insignificância, né? Tipicidade conglobante já falamos, né? Eu gostaria de falar com vocês de uma distinção. E vale notar, né? Essa coisa de tipicidade formal e material, na verdade, ela é um pouco incompleta, né? Sobre o finalismo, nós temos tipicidade subjetiva também, né? Eu falei isso para vocês. A tipicidade do finalismo é complexa, né? Porque é aquela coisa, né? Eu já falei do exemplo do homem de branco. O homem de branco mexendo na genitália de uma criança de 9 anos, né? Ele está cometendo crime ou não? Né? Para eu chegar à tipicidade disso, eu preciso analisar isso, o elemento subjetivo. Né? Então existe uma questão de tipicidade subjetiva, né? Porque senão, sem isso, não dá. Né? O sujeito deu um tiro numa área nobre do corpo do outro. Quer matar? Quer lesionar? E aí, como é que a gente faz? É lesão ou homicídio? Basta a tipicidade formal? Não basta. Não, ele deu um tiro no outro, tá? É matar alguém, lesar, o que que é? Né? Basta a tipicidade material? Não. Só que, de uma forma geral, as aulas vão falar tipicidade formal material, como se fosse suficiente, mas não é, tá? Eu estou falando aqui, mesmo estou repetindo isso, né? É incompleto, estou dizendo que é incompleto, mas estou repetindo porque é o que cai nos concursos e tal, e na jurisprudência aparece lá, existe tipicidade formal e material. Mas esquecem que existem outros tipos de tipicidade também, né? Em especial a tipicidade subjetiva. Eu quero falar sobre elementos do tipo, aliás, antes disso, tipicidade direta e indireta, tá, gente? A gente já está se encaminhando para o fim, imagino que, né? Já tem quanto tempo de aula já? As 2 horas. Já tá longo. Eu mesmo já tô já não tô muito bem já não. Vamos lá. Tipicidade direta e indireta. Vamos lá. Tipicidade direta. Gente, é aquele caso da subsunção típica, enquadramento normal. Perfeito, tá tudo certo. Matar alguém. Matou. Perfeito, tá lá, né? Agora, o que é a tipicidade indireta ou mediata? Tipicidade indireta ou mediata, né? É aquela na qual é necessária uma norma de extensão. Já ouviram falar em norma de extensão? É muito interessante. O que é uma norma de extensão? É uma norma que torna típica uma conduta que, a rigor, é atípica. Vamos dar um exemplo? A norma que fala da tentativa, artigo 14(2) do Código Penal. A tentativa de crime, ela não é típica. Tentar matar alguém não é matar alguém. Para você transformar isso numa conduta típica, você precisa ter uma norma que vai falar, olha,
tentar matar alguém corresponde a uma tentativa da prática de tal delito. E daí você tem uma norma de extensão que vai tornar típico uma conduta que é atípica e que vai possibilitar o sujeito a responder pelo artigo 121. Interessante, né? Outro caso de norma de extensão, concurso de pessoas. Todo mundo que concorre para o crime comete o crime. Tá bom, então tá bom. O cara que ficou no carro lá fora enquanto o outro roubava, a gente pode dizer que ele roubou exatamente? Não, ele estava lá fora. Estava lá no carro esperando. A conduta dele, a rigor, é atípica. Ele tá lá esperando enquanto o outro tá roubando, tá esperando o outro sair para dar carona pro outro. Só que daí, o concurso de pessoas inaugura uma norma que fala, não, pera lá, isso aqui é típico, a título de participação, né? E por fim, a própria omissão imprópria. Lembra que a gente falou da omissão imprópria? Né? Você transforma um comportamento que teria uma outra tipicidade, omissão de socorro, por exemplo, num comportamento típico num outro sentido. Então vejam que não é uma tipicidade por subordinação imediata, não é uma subsunção, é um processo de tipicidade propiciado pela norma. Normas de extensão. Beleza? Vamos em frente. Elementos do tipo. Quais podem ser os elementos do tipo? Basicamente, tem os elementos objetivos, que são os descritivos, né? Matar alguém, subtrair, essas coisas todas que você não precisa de maior valoração, né? Mas existem os elementos normativos, que são elementos que, muito embora não estejam relacionados necessariamente à vontade da gente, eles dependem de juízos de valor cultural ou jurídico. Por exemplo, ato obsceno. O ato obsceno demanda valoração cultural, não é? A gente vai na tribo lá, tem os indígenas nus, né? Não é ato obsceno, né? É uma valoração cultural que tem que ser feita, né? Ato obsceno. O que é ato obsceno no país do carnaval, né? Maravilha, né? Precisa fazer toda uma valoração, né? Então, toda vez que você precisa valorar um elemento normativo, você tem esses chamados elementos normativos. E os elementos subjetivos, como eu disse, o elemento subjetivo genérico é o dolo, que vai estar sempre presente como uma exigência pela vedação da responsabilização objetiva. E, como elemento subjetivo, o elemento subjetivo especial do tipo, ao qual me referi anteriormente, né? Por exemplo, e daí, como eu disse, né, existem aqueles casos em que esse elemento é expresso, está lá, né? Com o fim de, com o objetivo de, né? Prevaricação é um crime nesse sentido perfeito, né? Praticar ato difícil ou retardar sua prática, tal, com o fim de satisfazer interesse pessoal, tal. Então, é bem claro, né? E existem aqueles elementos subjetivos especiais do tipo que não estão expressos, mas que são implícitos. Por exemplo, para a configuração de crime contra a honra, se exige aquele chamado animus injuriandi, ânimos difamante, ânimos caluniante. Não estão lá previstos, mas são uma exigência doutrinária, jurisprudencial, que decorre da inteligência desses tipos penais dentro de um ordenamento jurídico que consagra, como todos sabemos, a liberdade de expressão, né? Por fim, tipo simples e tipo misto, né? O tipo simples é aquele que possui uma única conduta punível prevista no preceito primário. O misto é o que possui mais de uma conduta. O tipo misto pode ser alternativo, tipo alternativo misto, artigo 33, caput da lei de drogas, né? Diversos verbos nucleares, quaisquer deles vão ensejar a prática do delito. Existem tipos mistos cumulativos, isso é interessante. A prática de mais uma conduta prevista no preceito secundário implica na configuração de mais de um crime. Por exemplo, o artigo 242 do Código Penal, dar parto alheio como próprio, ponto e vírgula. Registrar como seu filho de outrem, ponto e vírgula. Ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Se a pessoa fizer, dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho, os três, ele vai ter três crimes. Né? É uma situação
diferente. É raro, mas existe aqui nesse crime a doutrina é tranquila, no sentido de que aqui existe um tipo misto cumulativo. Por fim, tipo fechado e tipo aberto. Tipo fechado é aquele que só tem elementos descritivos, e tipo aberto é aquele que tem elementos normativos ou subjetivos que vão demandar esta valoração. Né? Gente, isso não se confunde com tipo vago, que é aquele tipo que ofende a taxatividade. Lembram que é uma das facetas do princípio da reserva legal. E assim encerramos por hoje. Encerramos por hoje. Terminamos tipo penal doloso. Terminamos dois funcionalismos últimos e o tipo penal doloso. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição de verdade. Se porventura não quiserem aqui trazer as dúvidas, depois me mandar também, fiquem super à vontade, tá bom? Nada? Poxa vida. Obrigado, Mariana. Obrigado. É isso aí, galera. Então, vamos dormir, né? Que amanhã vai sextar. Aí, Virgínia. Virgínia tá puxando meu saco. Sempre. Professor, peraí. A gente pode tirar uma foto? Claro, claro, claro. Peraí, eu não tô me vendo. Deixa eu ver se eu tô. Bonito é Pessoal, muito vai abrir difícil a eu estar. câmera, Mas. beleza. Aí. Todo mundo abriu a câmera. Vidro ali no carro, loucamente. Tá no carro, tá no carro. Mas isso é uma dedicação. É isso, dedicação. Vamos lá. Um, dois, Tá aqui no três. Uber, mas vamos lá. Um, dois, três e. Foi. Maravilha. Bom, você depois sobe, né, no YouTube, porque é bem, bem importante para as pessoas. É que esse erro tá acontecendo já algumas vezes ultimamente. Aí a gente depois sobe Não, importante é pro subir lá YouTube. depois, porque muita gente assiste depois, né? Então. Sim. Legal. Mas eu agradeço muito quem veio, viu, gente? É bacana vir, que para nós é bacana mesmo. Senão não tem nem sentido, né? Fazer uma aula ao vivo, né? A gente grava em outro horário e pronto, né? Assim. Então, assim, toda vez que vem gente aí, apesar de eu sei que tem bem menos, né? Mas, mas eu acho que é importante aí, porque senão desvirtua, né, cara? Depois eu acho que fica uma coisa, né? Mas ainda bem que vocês vieram, fiquei muito feliz, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Boa noite, Obrigado, Mariana. pessoal. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Eliane. Obrigada pela Obrigado. aula, Tchau, tchau. professor. Tchau. Valeu, Virginia. A gente vai se falando. Tchau, tchau.